Nunca se falou tanto em liberdade como hoje em dia. É a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberação sexual, liberação do uso de drogas, do aborto. O mais incrível é que, por mais que se fale de liberdade e dos diversos tipos de liberação, muitas pessoas ainda se sentem escravas. E você, é livre? Esta é a série Princípios. E no programa Está Escrito de hoje, Fernando Iglesias faz uma afirmação contundente dizendo que neste mundo ninguém é totalmente livre. Você concorda com isto? Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Jesus uma vez contou a história de um rapaz que se sentia preso por regras dentro da casa do próprio pai. Apesar de possuir tudo que a maioria das pessoas gostaria de ter, ele se sentia infeliz, escravizado. A história dele está aqui em Lucas, no capítulo 15, de 11 a 32, e é uma história bem conhecida. Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: "Pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança." E o pai repartiu os bens entre os 2. O pai do rapaz era muito religioso. Ele tinha ensinado para o filho um monte de regras, mas na cabeça do filho tudo era diferente. Tudo bem que para o pai aquilo era tudo muito importante, mas por que ele era obrigado a ficar seguindo a religião do pai? Ele já estava cheio de ouvir tantos não. Não fume, não beba, não faça isso, não faça aquilo, não minta, não o tempo todo. Ele estava mesmo era cansado de tantas regras. Olhava lá para os amigos da faculdade e achava até que eles eram muito mais felizes, livres do que ele. Eles pareciam se divertir a valer, faziam tudo o que eles queriam. Mas ele sempre se sentia limitado. Olhou para si mesmo e perguntou: até quando você vai viver aí dependendo do seu pai? Quando você vai poder ser o dono da sua própria vida? Você precisa aprender com os seus próprios erros, rapaz. Você precisa ser livre. Então, sem ter mais como adiar, ele foi para uma conversa franca e aberta com o pai dele. Ele disse mais ou menos assim: "Pai, eu amo muito o senhor. Eu sei que o senhor quer sempre o meu melhor e que um dia o senhor vai morrer e vai deixar para mim uma herança. Mas, pai, eu decidi sair de casa. Se eu acertar ou errar, vai ser por mim mesmo. É muito importante para mim, pai, já está decidido. Tem um outro assunto agora, pai. Eu poderia ir sem dinheiro, mas, sabe, é bem mais difícil sem dinheiro, né? Eu gostaria de fazer um pedido muito especial. Por que o senhor não me dá a minha parte da herança agora? Eu prometo que eu nunca mais vou querer nada do senhor. Daí em diante, o senhor pode considerar, em termos de herança, de bens materiais, que eu não sou mais o seu filho. Já tive a minha parte. Pai, por favor, pai, eu preciso ser livre." Uma das coisas que me deixa mais intrigado nessa história que Jesus contou é que o pai, mesmo não querendo que o filho fosse embora, respeitou tanto a liberdade de seu filho que concordou que ele fosse e deu para ele o dinheiro para que ele pudesse sair de casa. A grande verdade é que nesse mundo ninguém é totalmente livre. Verdade. Todos nós somos escravos e é por isso que nós nos sentimos assim tão confusos. Eu vou provar para vocês. Ou você é escravo de regras boas, ou você é escravo das consequências de não seguir essas regras. Quer ver? Por exemplo, ou você é escravo das leis de trânsito, ou dos acidentes e das multas. Ou escravo das leis da saúde, ou das doenças. Ou você é escravo do amor de uma única pessoa, ou você vai envelhecer escravo da solidão. Porque quem tem muitos, envelhece e não tem ninguém que cuide dele. Você só tem que escolher a quem você quer se escravizar. Se você está cansado de regras boas, se você não as suporta mais, quer se libertar dessas regras, pode saber que você vai se escravizar às consequências terríveis dessas regras. É isso que as pessoas sentem. Alguns se sentem escravos porque têm regras, outros porque nunca tiveram regras. E você? Você é do grupo daqueles que não se sentem escravos de coisa nenhuma?
acabou de ouvir aqui o que eu estou dizendo e se perguntou assim, pois eu não me sinto escravo de nada, me sinto bem livre. Bom, então é justamente com gente igualzinha a você que Jesus estava conversando. Para dizer a verdade, ele estava mesmo falando sobre esse assunto de liberdade. Ele estava falando com um grupo de judeus que se sentiam totalmente livres. E Jesus disse uma frase que os incomodou demais. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na mesma hora, os judeus reagiram de uma maneira diferente. Eles se sentiam livres? Por que Jesus estava dizendo que se eles conhecessem a verdade, eles seriam libertos, livres? Aquelas pessoas conheciam muito bem a vida. Eram pessoas experientes, adultas, cultas. Eles sabiam o que eles queriam. Eles não precisavam de que alguém ficasse dizendo assim e tentando convencê-los de que eles eram escravos e que para eles se libertarem, eles precisariam de uma verdade que eles não conheciam. A resposta foi imediata, está aqui em João 8,33. Nunca fomos escravos. E Jesus continuou no 8,34, quem peca é escravo do pecado. Eu sei, você deve estar pensando mais ou menos assim. Lá vem ele me falar dessa história de pecado. Essa palavra pecado é tão antiga como andar para frente. Esse negócio de pecado não existe. Isso é coisa que religião inventa para manipular a mente das pessoas. É bom você não tirar conclusões precipitadas. Em primeiro lugar, a gente tem que ouvir a Bíblia, ver o que ela diz. E a Bíblia diz que pecado existe sim. E em segundo lugar, ela diz que pecado são duas coisas. A primeira coisa está em 1 João capítulo 3, verso 4. Diz assim, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. Ou seja, cada vez que você transgride a lei de Deus, você comete um pecado. Em segundo lugar, está escrito em Romanos capítulo 3, no verso 23. Porque todos pecaram e precisam da glória de Deus. Ou seja, pecado é a nossa condição de vida. É o jeito que a gente nasce, a natureza humana. Todos nós nascemos pecadores. O que é essa coisa de natureza humana? Quando eu digo que a natureza humana é pecaminosa, eu estou querendo dizer que todos nós que nascemos nesse mundo já nascemos pecadores. Você acha que isso tudo é balela? Pensa que eu estou inventando? Então presta atenção, porque eu vou fazer duas perguntas importantes. A primeira é a seguinte, você gosta do que é bom? Segunda, o que é bom na sua visão? E se você pensar bem, você vai ver que você não gosta do que é bom. Que na verdade, você gosta simplesmente do que não presta. Aliás, se você prestar atenção, você vai ver que todos nós gostamos do que não presta. Porque para nós o que não presta é bom. Isso é em todos os aspectos da vida. Pense bem. Imagine só que eu esteja descrevendo para você um pavê de chocolate, um mousse de maracujá, uma torta de brigadeiro, uma cenoura crua. Está vendo só? O máximo que alguém consegue dizer da cenoura crua é, não, eu gosto sim, gosto. Mas nas outras coisas, para as outras coisas, você diz assim, que delícia. Se eu estivesse aqui andando para lá e para cá e caísse de repente, você não ia ficar dando risada aí na sua casa, né? Eu sei, só de imaginar você já fica rindo. E é mesmo muito engraçado ver os outros levando um tombo, caindo, é engraçado. Mas você não gostaria de cair na frente dos outros, gostaria? É por isso que videocassetada faz tanto sucesso. Porque para nós, quanto pior a sequência de tombos, mais engraçado é. E é mesmo muito engraçado ver os outros caindo, é engraçado ver as pessoas se sujando ou rolando. Mas você nunca parou para pensar que é, no mínimo, muito esquisito que a gente acha engraçado os outros se dando mal, quando na verdade a gente não gosta de se dar mal? A gente nasce gostando do que é errado. Somos assim desde pequenininhos. Você que gostaria de ver um bebezinho de 1 ano e meio rindo à vontade? Vou dar para você uma receita. Quando ele estiver no colo do papai, você chega bem pertinho dele, pega a mãozinha dele, a mãozinha é mole, chacoalha assim, e aí você pega a mãozinha dele, bate na sua testa e finge que caiu. Faz assim, E aí você vai ver ele esboçando um sorriso.
Aí você pega a segunda vez, faz a mesma coisa e bate na sua testa de novo. E aí, dessa vez ele vai dar uma gargalhada. Na terceira vez, você só para do lado dele. E você vai ver ele mesmo dando uma topada na sua testa para ver você cair. Na verdade, a gente é assim mesmo. A gente nasce assim, gostando do errado, gostando do que não presta, achando engraçado. É por isso que quanto mais lixo for o programa de TV, maior a audiência. As pessoas se viciam em pinga. Pinga é uma coisa horrível. Tomam a primeira vez e detestam, mas dizem, eu vou tomar essa coisa horrível até ficar viciado. E a mesma coisa acontece com o cigarro, com as drogas, com tudo ruim no que as pessoas se viciam. Ninguém nasce nesse mundo gostando de ir à igreja, por exemplo. Ninguém nasce gostando de ler a Bíblia, morrendo de vontade de entregar o coração a Jesus. É por causa disso que quando chega o início do ano, lá no ano novo, a gente acaba fazendo um monte de novas promessas, planos de mudança de vida, porque nós sabemos o que é certo. Gostaríamos de fazer o que é certo, mas vivemos fazendo o que é errado. O apóstolo Paulo também sentia essa luta interna, e por isso ele descreve que ele também sentia tudo isso que nós sentimos, essa coisa de querer desesperadamente fazer o que é certo e conseguir fazer o errado. Está em Romanos 7, de 15 até o 24. E ele diz assim, eu não entendo o que eu faço, pois eu não faço o que eu gostaria de fazer, pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Assim, eu sei que o que acontece comigo é isso. Quando eu quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que eu faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro, escravo da lei do pecado que age no meu corpo. Como eu sou infeliz, quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Isso é a nossa natureza carnal, é a nossa escravidão do pecado, é nascer gostando do que não presta, é o desejo incontrolável de querer fazer o que é certo, mas só conseguir fazer o que é errado. Quando Deus criou o homem, Ele não fez o homem desse jeito, Ele fez o homem perfeito. Antes do pecado, o homem não sentia prazer em ver as coisas erradas acontecendo, seu prazer estava nas coisas boas. Agora é que ele é escravo de querer fazer o que é bom e não conseguir. Mas existe uma grande notícia. A boa notícia é que Paulo, quando clamou, quando fez o desabafo, ele já tinha a resposta. É por isso que ele mesmo pergunta, como sou infeliz, quem me livrará desse meu corpo que me leva para a morte? Logo em seguida ele responde, que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é Jesus quem pode me livrar dessa escravidão, de querer fazer o bem e não conseguir, da escravidão do pecado. Mas aí vem a grande pergunta. Como? A resposta está nas palavras de Jesus. Lá em Lucas, no capítulo 15, na história do filho pródigo. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou à sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Você se lembra? O rapaz saiu de casa pensando em ser livre. Por isso ele mergulhou de cabeça em tudo aquilo que o seu pai sempre proibiu. Mergulhou nas drogas, nas bebidas, na prostituição, no jogo. Aos poucos ele foi gastando toda a fortuna que o pai tinha dado para ele, até gastar tudo. Quando ele menos percebeu, já era um viciado, um arruinado. Estava caído na sarjeta. Ninguém queria ajudá-lo mais. Ele chegou literalmente ao fundo do poço. Você já chegou no fundo do poço alguma vez? Já se sentiu ali por baixo, esquecido por todos? Já se sentiu enganado pelos seus sentimentos, por pessoas a quem você amava?
Pensava que seriam seus amigos e que no fim só estavam interessados nas suas coisas, no seu corpo, no seu dinheiro, na sua beleza. Você já se sentiu usado, sujo, esquecido por todos? Algumas vezes na vida, nós chegamos ao fundo do poço. E aí nós pensamos, meu Deus, cheguei no fundo do poço. Não dá para ficar pior. Então, de repente, a gente acaba descobrindo que a vida ainda pode piorar. Alguns de nós somos capazes de aprender através dos erros dos outros. Mas outros precisam chegar ao fundo do poço para poder parar e pensar. Quando o rapaz já estava no meio dos porcos, quando a sua vida se transformou numa desgraça, aí Jesus diz, caindo em si, ele pensou, quantos escravos do meu pai têm pão com fartura, comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer a ele, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Eu não mereço ser chamado seu filho, mas me aceite como um dos seus escravos. Você sabe o que é caindo em si? Caindo em si é quando você está no fundo do poço, quando você já experimentou de tudo na sua vida, quando a sua vida não tem mais saída. Caindo em si é quando você já passou do limite, quando você sabe disso, quando já pensou em tirar a sua própria vida e então você sente alguém chamando, uma voz lá no fundo da consciência. Caindo em si é quando você está andando aí por caminhos tão terríveis, onde você pensa que nem Deus jamais iria, mas mesmo assim, você continua escutando a voz dele, lá longe, lá no fundo, dizendo, filho, eu ainda amo você. Eu sei que você está aí caído. Eu sei que você se sente um trapo. Eu sei que você acha que para você não tem mais jeito, não tem saída, não tem mais volta, mas ouça, filho, eu ainda amo você. Volta para casa. Naquele momento, o rapaz fez uma retrospectiva de toda a sua vida. Era como se um filme passasse na sua mente. E ele acabou reconhecendo que liberdade sem Deus é escravidão pior ainda. Antes ele se sentia um escravo, só por causa das normas do pai. Mas agora ele reconheceu que até os escravos do pai estavam em melhores condições do que ele mesmo. E ele desejou ser escravo do pai. Se isso aqui fosse uma sessão dos alcoólicos anônimos, hoje eu iria me levantar logo no início e ia começar a reunião dizendo assim, bom dia, meu nome é Fernando, eu sou um alcoólatra e já faz 15 anos que eu não bebo. Quem sabe eu deveria ter dito hoje, no início desse programa, bom dia, meu nome é Fernando, eu sou um pecador e já faz 2 dias e 2 horas que eu não peco. Essa é a coisa mais difícil de acontecer com um ser humano. Esse é o maior milagre que pode acontecer na vida de alguém, ou seja, alguém reconhecer que é pecador e que precisa viver ao lado de Deus. A Bíblia diz sobre a história do rapaz, e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o viu, o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. Imagine só, o filho vinha vindo lá longe, o pai o viu, ele não podia esperar aquele momento, correu, o abraçou. O filho ali meio sujo, sem jeito, imundo, fedendo a porcos, tirou do bolso ali um papel nojento, amassado, e ele começou a falar aquele discurso que ele tinha ensaiado. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Então o pai interrompeu aquele discurso. Filho, para com isso. Eu não quero você como meu escravo. Você vai ser meu filho de novo. Só existe liberdade quando a gente pode ter mais de uma opção. Se só existe uma opção, então isso não é liberdade. Nós que vivemos num mundo escravizado pelo pecado, só temos liberdade de escolha aqui porque Jesus pagou o preço por nós. Se Ele não tivesse feito isso, nós só teríamos a escravidão do pecado, a opção do pecado. Todos nós somos livres graças a Jesus.
Você anda cansado de trair Deus também? Deus vive buscando você e você fugindo dele. Deus espera por você. Onde você está? Cansado de tentar e não conseguir? Cansado de ficar andando por aí, batendo a cabeça sozinho? Pare de tentar sozinho. Ouça a voz do Senhor chamando para uma volta. Afinal de contas, a vida é assim mesmo. O homem nasceu quebrado. Ele vive se consertando. A graça de Deus é a cola. Deus fica aí esperando por você. Quem sabe é o momento de você cair em si. Talvez você fique pensando assim, mas eu não me sinto pronto ainda para me entregar. Pois eu vou dizer para você um segredo. Se você ficar esperando estar pronto, você nunca vai se entregar. Pois existe alguém que vai estar sempre ocupado em fazer com que você nunca se sinta pronto o suficiente. Só Deus pode ajudar você a vencer. Só Deus pode ajudar você a superar cada coisa que precisa ser vencida. Deus pode ajudar você a ser livre. Por que você não olha para o Senhor nesse momento? Por que você não chega até esse momento na sua vida, olha para o Senhor e diz, Senhor, hoje eu quero fazer o dia da minha entrega. Hoje eu estou nas suas mãos. Eu quero ser livre. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele ouviu a minha voz. E Ele ouviu a minha voz. Perdido me encontrou, da morte me livrou, quebrou as barreiras, quebrou as barreiras. Sempre estive preso ao meu prazer e minha dor, mas hoje eu conheço liberdade no Senhor. Livre sou, livre sou. Só me resta abrir os braços e desfrutar da esperança que Ele deixou. Livre sou, livre sou. Tua palavra é meu escudo e nela permanecerei. Quero te louvar, Senhor, te adorar aonde for. Quero sempre proclamar o teu poder, louvar. Minha vida entrego a ti, quero apenas te servir. Pois tu me libertaste. Quero te louvar, Senhor, te adorar aonde for. Livre sou. Teu poder louvar. Minha vida entrego a ti, quero apenas te servir. Quero ser livre dos meus preconceitos, livre dos meus erros. Quero ser livre das lembranças
escudo e hoje sou livre. Hoje eu quero que o nosso momento de oração seja muito especial. Que ele seja um momento de entrega da sua vida. Quem sabe você já está há alguns programas conosco. Quem sabe você chegou agora há pouco tempo. Não interessa. O fato é que Deus chega a você, Ele fala com você, Ele chama você para uma decisão na sua vida, e para tomar essa decisão você precisa reconhecer que pecou, confessar para Deus e dizer: Senhor, muda a minha vida. E Deus aí tem sim a sua autorização para mudar a sua vida. Então feche os olhos, pede a Deus forças para isso. Eu quero colocar você nas mãos do Senhor. Deus amado, aí está o seu filho, a sua filha, o Senhor conhece a vida dele. O Senhor sabe quem realmente eles são, sabe o que vai no profundo do coração, lá na alma deles. O Senhor sabe tudo aquilo que hoje os impede, os pode impedir de entregar a sua vida ao Senhor. O Senhor sabe de todas as amarras que estão aí. Quem sabe, Senhor, exista filhos aí envolvidos em drogas, viciados em jogo, em qualquer coisa, e eles dizem assim: eu não sou capaz. Quem sabe exista filhos seus aí, Senhor, que hoje estão comprometidos fora do casamento, com a vida, Senhor, tão desarrumada, tão desarranjada, que eles pensem assim: é porque ele não sabe o que acontece comigo, porque para mim é impossível. Senhor, para o Senhor nada é impossível. Toma essa vida nas suas mãos. Ajuda, Senhor. Ouve agora quando eles confessam os seus pecados ao Senhor. Toma nas suas mãos, Senhor. Recebe como filhos de volta para casa. Em nome de Jesus. Amém. Deus é de fato um pai de amor que espera por seus filhos à beira do caminho. O programa de hoje foi especial para você que pensa que foi tão longe e já não pode retornar. A verdade é que ninguém foi tão longe que os braços do Pai não possam alcançar. Se você quer conhecer mais do amor de Deus, basta entrar em contato conosco agora mesmo para receber aí em sua casa a revista Princípios. Nela você encontrará um curso preparado especialmente para você. São 23 lições divididas em temas e com ilustrações e mais guia de estudos. Você pode receber tudo isso grátis aí na sua casa. Se você quiser, você pode conversar com alguém aqui do Plantão de Dúvidas, está escrito. Entre em contato conosco, estamos esperando por você. O programa de hoje chegou ao fim, mas eu não vejo a hora de encontrar você no próximo programa. Até lá, não se esqueça, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quero ser livre dos meus preconceitos, livre dos meus erros. Quero ser livre das